Graça e paz, lindonas. Prontas para uma semana inteirinha de devocional no livro de Josué? Então vamos lá. O texto que a gente vai utilizar hoje está no capítulo 1, versículo 9 do livro de Josué. É um versículo bastante conhecido nosso. Manda quem pode, se esforça quem tem juízo. Você já conhece um pouquinho da vida de Josué, porque ele é citado várias vezes durante o Pentateuco. Ele era o auxiliar de Moisés, então em todas as grandes empreitadas, inclusive nos dias assim de consagração, de subida naquele monte lá, da intimidade de Moisés com Deus, Josué estava sempre por perto. Quando Deus descia, vamos dizer assim, né? Quando a presença dele ficava visível sobre a tenda de Moisés, Josué estava do lado de fora, como se fosse fazendo uma escolta ali espiritual. Ele era o auxiliar de Moisés para todas as coisas durante esse tempo. Então, Josué já era um cara experimentado. Mas é interessante, né? Porque na visão de Josué ele não era. Na visão de Josué, ele era incapaz de cumprir aquela missão. Por que eu estou dizendo isso? Fácil. Você vai encontrar diversas vezes Deus repetindo expressões como essa. Não tenha medo, eu sou com você. Olha, não tem motivo para você não fazer. E só quero que você se esforce. O capítulo 1 é recheado de expressões desse tipo. Poxa, Deus não faria isso se ele estivesse vendo Josué cheio de coragem, se achando tal, né? Josué não se via como Deus o via. E aí eu quero já começar com você e comigo sobre isso, né? Que diferença tem na visão de Deus e na nossa visão acerca de nós mesmos? E eu não estou aqui falando sobre você se achar o máximo, mas que você entenda quem está te chamando. Não te mandei eu? Quem está mandando? Quem é que está chamando? Quem é que está vocacionando? Quem é que está oportunizando aquela situação? Né? Quem é que está te dando esse cargo? Quem é que está colocando isso na tua mão? É importante a gente entender isso, né? Imagina se um dos caras mais inteligentes da nossa era, Warren Buffett, vocês devem conhecer, é o cara que tem a quarta maior empresa do mundo, ele é riquíssimo, ele é super inteligente, um cara assim, diferenciado, desde criança, é genial. Imagina se um cara desse chega pra mim e fala assim, Tânia, eu quero você como minha diretora, sei lá, de criação, eu quero você como minha diretora de marketing, qualquer coisa, ele falasse pra mim, eu quero você como faxineira da minha empresa, eu ia me sentir como? Gente, esse cara é muito inteligente, ele viu em mim capacidade para ocupar esse cargo. Eu duvido, meninas, que a maioria de nós ia dizer, quem sou eu? Ai não, eu não vou, não, eu não posso. Você ia ficar super envaidecida, não é? Porque o convite de uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem condições de colocar qualquer um na sua empresa, que é disputadíssimo um cargo, uma vaga numa empresa de um cara desse, estar perto dele simplesmente para aprender. A oportunidade de estar perto de um cara desse, para ver como é que ele trabalha, como é que ele age, a oportunidade de crescer, já seria assim o máximo, sem salário. Ficar do lado de uma pessoa dessa seria um presentão. Não te mandei eu? A questão aqui é quem manda. Quem é que está nos convocando? Quem é que está nos dando a oportunidade? Olha, eu converso com várias meninas que são esposas de pastores e acham que elas não têm capacidade para estar nesse lugar. Converso com várias meninas que são mães e acham que não têm condição de criar, que não vão dar conta de criar os seus filhos. Converso com meninas que têm oportunidade de estar pregando a palavra, de estar fazendo uma viagem missionária, de estar trabalhando com as crianças na igreja, de estar trabalhando com as mulheres na igreja. E assim, 90% das pessoas com quem eu converso acham que não têm capacidade para isso, que não conseguem fazer isso e tremem e temem. E muitas desistem ou nem começam a fazer nada. Preferem dizer aquele não com uma pretensa humildade, não é? Mas desculpa, a verdade é que isso é uma tremenda covardia. Não te mandei eu? Quem está mandando? Será que ele conhece as nossas dificuldades? Será que ele conhece as nossas limitações? Será que ele nos conhece? Quando ele chamou Josué, ele sabia exatamente quem era Josué. Josué não era Moisés e tudo bem. Ele não queria Moisés, ele queria Josué.
naquele momento, o negócio era com Josué. Então, Deus não quer que a gente seja outra pessoa. Ele quer que a gente seja a gente mesmo. E a gente sendo a gente mesmo, já está bom a beça para Ele trabalhar. Quando a gente acha que a gente é incapaz, a gente está excluindo o fator Deus, que é o fator principal. Sim, eu não tenho capacidade, nunca terei capacidade em mim mesmo para realizar a obra de Deus. Olha de quem é a obra? De Deus. Então, para fazer algo que é de Deus, só se Ele estiver na frente, só se Ele estiver no comando. É loucura entrar numa doideira dessa de pregar, né, ou de ser esposa de pastor, se não for chamado de Deus, aí é loucura mesmo. Mas nós não somos loucas, né? Nós somos mulheres sábias. E o que acontece geralmente é que a gente esquece do não te mandei eu. Se Deus mandar ir a qualquer lugar ou fazer qualquer coisa, está embutido aí uma ideia de que Ele está indo conosco. Você percebe? Ele está indo junto. Por isso que se Ele te mandar, tenha o juízo de se esforçar. Sim, a gente ainda tem que se esforçar muito. Esforçar-se até porque, como eu acabei de falar, a gente tem que vencer a nós mesmas, né? Vencer nossas limitações. Vencer os nossos eu acho, vencer as nossas decepções do passado, vencer os nossos medos do julgamento das pessoas, vencer as nossas muitas limitações e obstáculos. A gente tem que se esforçar. Todos os dias é um esforço. Todos os dias é uma demanda. Todos os dias a gente tem que se esforçar. Se a gente tiver juízo, a gente vai lembrar: puxa, mas foi Deus que me chamou. Puxa, mas eu não pedi nada para ninguém. Esse é um teste até bem interessante, porque imagina, o que passaria na cabeça de um pastor, de um líder, em te chamar para fazer alguma coisa se ele não visse em você capacidade? E de fato, se a gente entender que esse líder é uma espécie de representante de Deus aí sobre a tua vida, ele tem uma responsabilidade muito grande. Não é uma questão de ser amigo. Eu vou chamar o meu amigo para ser líder dos homens. Eu vou chamar a minha amiga para ser líder. Gente, não rola dessa forma. É o reino de Deus, é a obra de Deus. Quem faz isso sempre se dá mal. Ou chamar alguém porque ela estava meio tristinha, então vamos dar um cargo aqui para ver se ela fica mais alegre, mais firme. Não é assim, não é? Então eu entendo que esse chamado, ele tem por trás um chamado de Deus. E quando você entende isso, até mesmo na nossa profissão, meninas, eu devo estar falando com algumas meninas aí que já perceberam que lá no salão, né, enquanto está fazendo a unha de alguém, enquanto está fazendo os cílios de alguém, ou na costura, ou no bolo, nesse contato que tem com as outras pessoas, Deus utiliza do seu trabalho, do seu dom, para fazer com que outras pessoas cheguem ao conhecimento do Evangelho. Quem foi que deu essa oportunidade? Quem foi que te chamou? Não te mandei eu? Esforça-te. Se tiver juízo, se esforça para fazer aquilo que Deus já tem colocado na tua mão. Hoje eu quero falar com pessoas que já têm recebido do Senhor, já está na sua mão, já te chamaram, já te convidaram, já confirmaram, Deus já falou com você e você continua no cantinho. Ainda estamos em fevereiro, 2025, estamos começando em fevereiro. Eu quero que você repense isso. Em nome de Jesus, repense a sua profissão, repense o seu chamado. E se você entender que Deus te chamou, por favor, não dê mais desculpas, né? A gente veio aí das desculpas de Moisés, foram tantas e não adiantou nada, porque Deus tinha uma obra na vida dele. Agora, o que a gente tem aprendido do Senhor é o seguinte: fazer, até a gente falou sobre isso na obediência, né? Fazer só porque Deus chamou, sem que o seu coração esteja inteiro nisso, não é o que Deus quer. Coloque o seu coração inteiro nessa oração de hoje. E se Deus ecoar no seu ouvido, no seu coração, esse mesmo versículo que ele registrou aqui para Josué, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Menina, volta atrás, vai lá, fala com quem te chamou, fala que você pensou melhor, que você criou juízo, que você vai se esforçar e você vai fazer na força do Senhor. Mas vai fazer. Você vai, sabe aquelas outras vozes? Não quero mais ouvir isso. Não quero ouvir as minhas vozes interiores se elas refletem os meus temores. Eu quero ouvir a voz de Deus. E se Deus te chamou, é só se esforçar. Não te mandei eu? Acho que o Senhor hoje me trouxe aqui para te lembrar isso. Quem te chamou? Quem te colocou nesse lugar? Quem te fez esse chamado? Quem te deu a oportunidade? Se você tiver juízo, você vai se esforçar.